3, versículo 9. Lamentações está no Antigo Testamento, depois do livro de Jeremias. O livro de Salmos ele fica no meio da Bíblia. Depois, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e depois Lamentações. Então nós vamos ler Lamentações, capítulo 3, versículo 39. É o versículo 40. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste sem piedade e nos mataste. De nuvens te cobristes para que não passe a nossa oração. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Os meus olhos se derramaram torrentes de água por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são seus inimigos. Para destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Amém? Então, poder sentar, ficar à vontade. Eu li um pouquinho a mais para que a gente viesse entender o livro de Lamentações. O profeta Jeremias, ele começa a se lamentar do que estava acontecendo com o povo de Deus. O povo de Israel, ele foi levado para o cativeiro da Babilônia, ele perdeu tudo que ele tinha ali. A palavra de Deus diz que o templo do rei Salomão foi um templo feito de ouro, feito de as madeiras mais nobres que tinham naquele templo. O templo de Salomão foi feito das joias mais preciosas que tinham naquele tempo, com a sabedoria que o próprio Deus deu para os artífices fazerem aquela obra. O projeto do templo do rei Salomão foi dado pelo próprio Deus para eles executarem. E a palavra de Deus diz que eles perderam tudo. Tudo que eles tinham ali, eles perderam. Toda a glória de Israel, toda a glória de Jerusalém, todas as riquezas dali foram saqueadas, foram levadas para a Babilônia. Eles perderam tudo, tudo foi destruído. Por que isso aconteceu? Por causa da desobediência do povo de Deus. A palavra de Deus diz que esse povo ele foi tirado da terra do Egito e foi colocado na terra da promessa. Como a palavra de Deus diz, como foi cantado pelo pastor Betzel: sai da tua tenda, ó povo meu, ó filho meu, sai da sua tenda, eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. E ali foi feito o que Deus falou que ia fazer na vida deles. Só que por causa da rebeldia eles perderam tudo. E aí nesse momento aqui eles começaram a se queixar. Por que isso tudo está acontecendo comigo, Senhor? Por que isso, Senhor? Começaram a se queixar da própria vida, da própria história, da própria família, do próprio meio que eles estavam ali, desfrutando agora na Babilônia. E aí o profeta fala para eles: de que se queixa o homem? Do que você tem que se queixar? Do que você tem que reclamar? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então, nessa palavra de hoje, Deus nos traz um ensinamento muito profundo para nós aprendermos. Eu quero que você preste bastante atenção, porque se hoje você entender essa palavra, você não vai ser confundido pelo mal dentro da igreja.
Você não vai ser confundido. Essa palavra vai esclarecer o seu coração de tal maneira. Aleluia. Que você não vai ser enganado pelo mal na hora que ele chegar com as astúcias dele para querer fazer confusão dentro da igreja. Amém? Então presta bastante atenção. Então, na realidade, irmão, nós vamos ter uma máxima dentro da igreja que não tem jeito de você ser confundido se você aprender essa máxima. Qual que é essa máxima da igreja? Ou essa regra da igreja? Ou essa forma que Deus dá para a gente nunca mais esquecer? Que aqui dentro não tem ninguém perfeito. Eu sou perfeito? Vocês acham que eu sou perfeito? Não sou perfeito. Pastor Betzel é perfeito? Não é perfeito. Alguém de nós aqui é perfeito? Não é perfeito. Então, pelo menos um erro você vai ver em mim que vai te chatear, que vai te entristecer. Você sabia disso? Então, na realidade, a igreja não é perfeita. Então, se a igreja não é perfeita, quem que vai exigir perfeição aqui dentro? Quem que vai exigir que o irmão seja perfeito, que o irmão seja perfeito? Então, aquele que está querendo exigir que alguém seja perfeito, ele vai ficar frustrado na obra de Deus. Hoje nós temos essa consciência que nenhum é perfeito dentro da casa de Deus. Todos somos falhos. E aí, olha o que a Bíblia diz. É para eu queixar do pecado do meu irmão, é isso? Cada um se queixa do seu próprio pecado. A palavra de Deus diz assim: analise-se, pois, o homem a si mesmo, ou veja o que você está fazendo errado, não fica olhando o que o outro está fazendo de errado. Porque senão você vai entristecer. Porque o irmão, ele está errando, deixa ele lá no canto dele, não preocupa com ele lá. Se preocupa com a sua vida. Nós estamos aqui para que eu e você aprenda a palavra de Deus e nós tenhamos condição de mudar de vida. Então aquele que fica olhando muito o erro do irmão dentro da igreja, ele não consegue servir a Deus, ele vai sair da igreja. Você sabia disso? Começa a olhar muito as falhas, a pessoa não vai conseguir nem adorar a Deus. Ela vai começar a ver a falha demais, ela vai falar, não quer nem ficar nessa igreja mais, vai sair dali. Agora, quando você vem para se apresentar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou pecador, eu reconheço, eu tenho uma queixa para te apresentar hoje, Senhor. A queixa é o meu pecado, eu sou pecador, Senhor. Aleluia. Eu reconheço que eu sou pecador. Você lembra aquela passagem do publicano que estava ali de fora do templo? Ele olhava para cima e falava, ai de mim, Senhor, que sou pecador, miserável homem. Ele não estava olhando para ninguém, ele estava olhando para cima e pedindo perdão para Deus. O que o fariseu estava fazendo? Não sou como esse publicano que está aqui pecador, Senhor. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eu jejuo 2 vezes na semana. E começa a falar olhando para o publicano. Aí o que Deus falou para ele? Você não foi justificado. Aquele publicano ali que estava lá de fora do templo, que não teve nem coragem de olhar para cima porque ele era pecador, ele foi justificado. Então a máxima que nós aprendemos é não olhe a imperfeição da igreja, senão você vai ficar triste. Você vai ver erro no pastor, você vai ver erro no Betzel, no Marcelo, na Carol, você vai ver erro nos irmãos. Você não vai conseguir servir a Deus. Sabe qual que é a diferença daquele que consegue passar 30 anos dentro da igreja? Ele não olhou os problemas das pessoas, ele focou em Jesus. Ele conseguiu ficar ali porque ele não foi olhar os problemas, porque toda igreja vai ter problema. Não tem nenhuma igreja que não tenha problema. Onde você for, se você for conhecer a administração eclesiástica, as coisas que acontecem ali, o pastor recebe queixa toda hora de alguém fazendo coisa errada dentro da igreja. Eu sabia disso? Chega lá, pastor, o irmão está fazendo isso, pastor. Chega lá, pastor, o irmão está fazendo isso, pastor. Toda hora tem alguém falando para mim que tem erro dentro da igreja. E aí como é que o pastor se sente? Você fica feliz de alguém falar mal do seu filho? A gente não fica feliz, a gente quer é que a pessoa ore pela pessoa que está errando, que a pessoa tenha essa humildade de chegar diante de Deus e falar, Senhor, ajuda ele, Senhor. Então é nessa palavra que hoje esse estudo, esse ensino vai se firmar. Então presta bastante atenção. Vamos abrir lá Provérbios capítulo 26.
versículo 20. Provérbios capítulo 26, versículo 20. Presta bastante atenção. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Vamos entender o que esse provérbio fala. Olha para vocês verem. Sem a lenha, sem a madeira para queimar, o fogo acaba. Não é isso? Quem faz churrasquinho aí, sem o carvão, o que acontece? Apaga o fogo. Sem a pessoa que fala mal dos outros dentro da igreja, acaba a contenda dentro da igreja. Você sabia? Então não é que é para tirar as pessoas de dentro da igreja, não. É para tirar a má maledicência de dentro da igreja. A pessoa que fala mal dentro da igreja, ela tem que parar de falar mal. Entendeu como é que é? Senão ninguém vai servir a Deus sossegado. Você gostaria que você estivesse aqui na frente pregando, falando alguma coisa, e as outras pessoas falando mal de você? Vocês queriam se sentir bem? Então, faça com os outros o que você quer que faça com você, ou não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Então, essa palavra é para que o nosso coração ele aprenda que a contenda ela é gerada dentro da igreja por causa de alguém falar mal dos outros. Por causa das pessoas falarem mal, começa a vir contenda, começa a vir briga dentro da igreja. Começa a vir rixa dentro da igreja. Glória a Jesus. Olha só. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim o homem contencioso para acender rixa ou briga. Então o que fala aqui? Como o carvão é para a brasa, não é isso? Se você quer brasa, você tem que ter o quê? Carvão. Como o carvão é para a brasa e a lenha é para o fogo, se você quer ter fogo, você tem que ter o quê? A lenha. Assim é o homem contencioso para acender rixa. Sabe onde tem rixa, tem briga? Porque tem um contendendo, tem um brigando, tem um falando, tem um desafiando o outro. Não é para ser assim na casa de Deus. Você já foi corrigir alguém, a pessoa ficou te contendendo, te enfrentando? Coisa ruim. Você chega para conversar com alguém que fica calado te ouvindo, é tão bom. Você chega lá, conversa, explica sua versão, a pessoa vai depois entender, depois ela vai ter o tempo dela falar. Agora, quando começa a interromper, quando começa a entrar muito na história, contender, a pessoa que é contenciosa, ela vai trazer rixa, vai trazer briga dentro da igreja. Por isso que nós estamos aprendendo essa palavra. Primeiro, o homem se queixa do seu próprio pecado. Não vou falar mal de ninguém. Acaba esse negócio de falar mal dos outros dentro da igreja. Depois, na hora que for falar com alguém, evita de fazer contenda, evita de fazer briga. Entendeu? Ouve calado o que a pessoa está falando, espera a pessoa falar, analisa o que a pessoa fala, e aí não vai ter problemas. Se não tiver gente contencioso, não vai ter rixa dentro da igreja, não vai ter briga dentro da igreja. Continua dizendo aqui, ó. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Quem que é que fala? As palavras do maldizente, da pessoa que está falando mal, é agradável. Você pensa que não é agradável? Você senta no lugar, a pessoa começa a falar mal dos outros que você vê. Parece que entra como se fosse uma picanha assada, como uma lasanha gostosa. Você fica lá, o que é, o que é? E a palavra de Deus diz que não é para ser dessa maneira. Como um vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Os lábios ficam te elogiando. Ai, irmão, você é isso, você é aquilo, mas dentro do coração está com malignidade. Sabe o que é a diferença de malignidade com maldade? Você já aprendeu isso? Eu vou te ensinar. Tem a malignidade, a maldade, a bondade e a benignidade. Qual que é a diferença delas? Vou te dar um exemplo prático. Uma pessoa boa, ela chega na casa de alguém para pedir um pão.
Se for uma pessoa boa que atender a pessoa que pediu pão, ela vai entregar o pão para aquela pessoa que está passando fome. É uma pessoa boa. Sabe o que é uma pessoa benigna? Benigna, ela vai receber a pessoa. Você quer um pão? Fala, quero um pão. Espera aí só um pouquinho. Vai lá dentro de casa, pega o salame, pega o queijo, pega o ketchup, faz um suco, assa o pão lá, prepara tudo, planeja o bem, entrega para a pessoa aquele pão. Ela planejou fazer o bem. Qual que é a diferença da bondade com a benignidade? A benignidade, a pessoa planeja fazer o bem. Qual que é a diferença da maldade para a malignidade? A maldade, a pessoa chega lá, eu quero um pão. A pessoa tem 100 pão dentro de casa, ela não dá um pão para a pessoa que está com fome, ela é má. E a pessoa maligna? Ela fala, você quer um pão? Espera aí que eu vou arrumar. Vai lá, coloca veneno e entrega para ela morrer. Ela planejou matar a pessoa por aquela oportunidade que ela teve. Maligna. Planejou fazer o mal. Então, a palavra de Deus diz aqui que os lábios amorosos e o coração maligno é a coisa mais terrível que tem. A pessoa está do seu lado te abraçando, a pessoa está do seu lado te elogiando, mas dentro do coração ela está planejando fazer o mal contra você. Isso é muito terrível. Então não é para existir isso dentro da igreja também. Aleluia. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre engano. Quando te falar suavemente, não te fies deles, porque 7 abominações há no seu coração. Está vendo só? Aquela pessoa que fica te contrariando, te dissimulando. O que é uma pessoa dissimulada? Sabe o que é uma pessoa dissimulada? Ela pega e usa suas palavras contra você. Ela pega e usa aquela situação e ela passa a ser vítima e você passa a ser o culpado depois. Isso é terrível também. Tem que tomar cuidado com pessoas dessa maneira. Olha só. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Então a palavra de Deus diz, se estiver fazendo coisa errada, vai ser envergonhado um dia. Vai ser envergonhado um dia. Espera que vai chegar a hora. Então o que nós temos que fazer? Faz as coisas certas dentro da igreja, não se preocupa com o erro. Se a pessoa estiver errando, ela vai colher o que ela está fazendo de errado. Você pode esperar que Deus ele vai guardar o cálice da ira dele para cada um que está errando na face da terra. Não vai ser nós que vai julgar ninguém. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só juiz e legislador, aquele que pode salvar e aquele que faz perecer. Como, porém, quem és que julga o teu próximo? Então não é para ter julgamento dentro da igreja, ficar tendo reclamação o tempo inteiro de irmão, ficar, esse daqui está errando. Não é para ter isso aí, tem que acabar com isso dentro da igreja. Isso aí machuca o coração, a gente fica muito triste. Agora eu vou falar uma coisa muito séria com vocês, presta bastante atenção. Nós aprendemos que ninguém é perfeito, correto? Nós somos imperfeitos. Nós temos pelo menos um pecado nessa noite, nesse lugar. Todos nós temos pelo menos um pecado. Você sabe o que Satanás faz? Satanás ele vai te acusar do pecado que você cometeu. Então Satanás ele vai falar a verdade sobre a sua vida. Você sabia que Satanás ele fala a verdade? Fala, o irmão ele fez isso. Está vendo, Senhor, o seu servo ali? Ele errou nisso. Você sabia que Satanás ele acusa? Ele é o acusador. Quem que é o acusador? É Satanás.
Quando você vê o irmão apontando o erro do outro irmão, ficar acusando desse jeito, você acha que é Deus que está fazendo isso com ele? Tem que prestar bastante atenção nisso daí. Glória a Deus. Quando alguém vai na sua casa e começa a falar mal de alguém, você pode falar: não, irmão, aqui não é lugar de falar mal de ninguém, não. Não vou entrar, deixar entrar dentro da minha casa para ficar falando mal de ninguém aqui dentro, não. Corta isso daí, não deixa acontecer isso. Porque quem é o acusador? Satanás, ele vai falar a verdade. Então, se as pessoas estiverem falando desse jeito, ó, eu sou sincero quando eu vou falar as coisas. Pelo menos eu sou verdadeiro. Mas se você estiver falando mal dos outros, você está errando do mesmo jeito. Entendeu? Está errando do mesmo jeito. Não é porque a pessoa está ali falando a verdade, que o erro do irmão ele realmente cometeu, que você está fazendo a coisa certa, não. Está errado. Porque quem é o acusador? Satanás, o diabo. O que ele faz? Ele fala a verdade sobre a nossa vida diante de Deus. Ele chega lá e acusa a nossa vida diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Olha só, quem estava lá dentro do céu falando mal de nós? Quem que é? Satanás. Ele que acusa, ele que estava lá no diante do trono de Deus. Olha lá, Senhor, o Senhor vai salvar aquele irmão ali? Olha o que ele está fazendo lá. O Senhor vai salvar aquela irmã ali? Olha o que ela está fazendo ali. Quem que fica acusando? Quem que fica cobrando de Deus para ir lá e punir as pessoas? É Satanás. Ele que fica cobrando para punir. Você sabia disso? A Bíblia diz, ó, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ó, o acusador dos nossos irmãos foi expulso, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele fica acusando só de dia. De dia e de noite ele fica lá acusando, reclamando. Você vai salvar a igreja de Jesus o Cristo? Aquela igreja não presta, ela tem defeito. Quem que aponta o defeito dessa igreja aqui? Sabe quem que é? Satanás que aponta o defeito dessa igreja. Fica apontando o erro dessa igreja, fica só criticando essa igreja, fica só falando mal dessa igreja. Então não abra sua boca, irmão, para falar mal dessa igreja, não. Ora por essa igreja. Essa igreja está nascendo, ela está sendo gerada pelo sangue de Cristo Jesus. É Jesus Cristo que morreu por ela, não é? Nem eu, nem você, quando nós falar mal dessa igreja. Nós temos que orar pelos irmãos, nós temos que ajudar os irmãos, não é para falar mal dos irmãos que estão vindo aqui na igreja, não. Aleluia. Essa é a regra que a Bíblia diz, que coloca no nosso coração. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 31. Presta bastante atenção, porque no final do culto você vai ler esse versículo junto comigo, no final do culto. Olha o que diz aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 31. Quem já veio do culto, já leu esse versículo, já falou esse versículo junto comigo, ó. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que a gente fala no final do culto? Glória a Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Presta bastante atenção agora. Quero que o irmão Gabriel leia para mim, Gabriel. Romanos capítulo 8, versículo 33. Bom, presta bastante atenção no que ele vai ler. Romanos 8, 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Está vendo só? Aleluia. Deus está falando, quem vai fazer acusação contra a sua vida? Ninguém vai fazer acusação contra a sua vida nesse lugar. Acabou esse negócio, tem que acabar.
Tem que acabar, senão vai ficar só saindo pessoas aqui dentro. Aleluia. Por que gera essas contendas, essas picuinhas, depois sai um, sai outro, sai outro? Por quê? Porque não está tendo dentro da igreja a obediência das coisas do Senhor, está fazendo errado dentro da casa de Deus. Aqui não é lugar para acusar ninguém, não é lugar para apontar o erro de ninguém. Não é lugar para falar mal de ninguém. Quando a pessoa andar, se ela for na sua casa, você recebe ela. Se ela começar a falar mal dos outros dentro da sua casa, falar mal de algum irmão, você fala desse jeito: irmão, acabou o assunto contigo. Acabou o assunto. Não é lugar de falar mal aqui. Eu aprendi isso na igreja, eu fui no ensino lá, a gente sabe, a palavra do Senhor diz que quem é um acusador é Deus. É o diabo que é o acusador. Deus é o que vai julgar a humanidade. Então nós não podemos falar mal do irmão, mal da irmã, aonde a gente está. Aí, olha só. Romanos capítulo 8, versículo 34 agora. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Agora o versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que acontece? Quando você está falando mal do irmão, Jesus está falando bem dele no céu para Deus. Quando você está falando mal, Deus ele está ouvindo Jesus falando bem daquela pessoa. Sabe como é que Jesus fala para Deus? Senhor, eu morri na cruz do Calvário para esse irmão ser perdoado. Não leva em consideração as ofensas dele na face da terra. Não leva em consideração, Senhor. Quando ele estava na cruz, o que Jesus falou? Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. É isso que Jesus falou na cruz do Calvário, quando ele estava sendo crucificado. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Por amor de Cristo, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então essa primeira parte vocês entenderam? Glória a Deus, aleluia. Então vamos para a segunda parte agora. Agora essa é mais difícil. Segura aí da cadeira, porque senão você vai cair da cadeira. Agora eu vou falar sobre correção. Agora é sobre... O que eu vou falar agora? Correção. Isso significa que não vai ter correção dentro da casa do Senhor? Significa que o pastor não vai corrigir ninguém, é isso? Porque não tem como acusar, não tem como falar nada. Como é que eu vou apontar o erro de alguém para eu corrigir? Aí Deus ele colocou o pastor com essa função de corrigir, de disciplinar as pessoas, de corrigir as pessoas. Você já reparou que eu deixo todo mundo louvado ali na frente? Todo mundo que quiser louvar pode louvar, porque não é proibido louvar a Deus. Vamos supor que você fica 1 ano, 2, 5, 10 anos dentro da igreja, aí você fica louvando, pregando, aí as pessoas ficam vendo o seu comportamento, você está com um comportamento errado, não muda. E eu começo a falar desse jeito, mas essa irmã, esse irmão já está passando a hora de parar desse costume errado. Se eu te chamar e te corrigir, o que você tem que fazer? Sair da igreja porque eu te corrigi? Não pode sair da igreja porque o pastor corrige, irmão. Aleluia. Se o pastor corrige, ele corrige porque Deus colocou no coração dele para te ajudar naquilo que você está errando, porque já deu tempo de você fazer o que tinha que ser feito, você não fez, aí precisou de alguém te chamar a atenção naquele erro que você está fazendo. Você vai querer deixar o seu filho dentro da sua casa fazer o que ele quiser? Você vai deixar o seu filho ser rebelde dentro de casa, fazer o que ele quiser dentro de casa? Se nós que somos maus como pai, como mãe, nós sabemos corrigir os nossos filhos, você acha que Deus não vai corrigir alguém dentro da igreja?
Deus tão certo no vídeo do Senhor que Ele vai corrigir os filhos dele dentro da igreja. Ele vai Glória chamar a a Deus. atenção de você. Ele vai te corrigir. Então, quando você for corrigido, não fica triste, porque se você foi corrigido, é porque Deus ele tem um filho dentro da casa dele que Ele ama e que Ele quer bem, que Ele quer que você se converta daquele pecado para que você seja salvo. Ó, Hebreus capítulo 12, versículo 4 em diante, olha o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 12, versículo 4 em diante. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem de ser resistido. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem de ser resistido até o sangue. Ora, na nossa luta contra o pecado ainda não tem de ser resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Está vendo só? Toda disciplina, versículo 11, ó. Com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Produz o quê? Fruto pacífico. Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Está vendo só? Então, sabe o que era para acontecer quando alguém é corrigido? Se ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, era para ele abaixar a cabeça e falar: nossa, pastor, que vergonha ser corrigido, eu estou muito constrangido, pastor. Oh, o Senhor me perdoa porque eu errei, porque eu fiz errado, eu não devia ter feito isso, o Senhor me perdoa, pastor. Chegou a esse ponto, eu estou envergonhado. É isso que a pessoa que era corrigida tinha que fazer. Agora, se você chegar a ver o pastor corrigir alguém e a pessoa começar a se levantar quando o pastor começar a apontar os erros do pastor: ah, pastor, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo, o senhor faz aquilo outro, quem é você para me corrigir, pastor? Você acha que a pessoa vai mudar algum dia dentro da casa do Senhor? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o que a Bíblia diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então não é para toda vez que o pastor corrigir, sair gente de dentro da igreja. Isso não é normal, não. É uma igreja que está mal acostumada e não aprendeu sobre correção, não aprendeu a ser humilde de ser corrigida na hora que o pastor chamar a atenção. Vamos ler lá, João capítulo 10, versículo 1. João capítulo 10, versículo 1. Presta bastante atenção. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome a sua própria ovelha e a conduz para fora. Então, aqui no versículo 3, fala aqui que o pastor chama as ovelhas, elas ouvem a sua voz, elas conhecem a sua voz. Então você imagina, eu fico pregando aqui durante 5, 10 anos, aí a hora que eu vou te corrigir, você se levanta contra eu. Deixa chegar a sua vez, eu quero ver quando chegar a sua vez. Eu sei que está aqui na igreja hoje. Vamos ver como é que você vai se comportar quando eu te chamar a atenção. Quando eu chegar na sua casa e falar: irmão, você errou. Irmã, você errou nisso daqui. Eu quero ver qual vai ser a sua atitude.
Porque a maioria, irmão, ela vai se levantar contra o pastor, ela vai falar mal do pastor, ela vai apontar o erro do pastor. Ela não vai ser humilde para chegar e abaixar a cabeça, ouvir o pastor, entender o que ele está falando, para depois realmente analisar o que ele falou, para ver se precisa ser corrigido ou não. Amém? Então presta bastante atenção. O pastor, ele vai ter ovelhas, as ovelhas vão ouvir a voz dele. Agora, Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Já viu as pessoas que querem ser muito certinho? Sabe o que acontece? Ela fica louca da cabeça, ele fica louco da cabeça. Se cobrar demais, querer andar o tempo inteiro certinho. Você vai se frustrar, irmão. Tem uma sobriedade para falar, eu realmente preciso de mudança, se policia o tempo inteiro, mas na hora que você errar, você pede perdão e recomeça de novo. Porque geralmente da pessoa que se exige muito, ela fala, eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo, e sai da igreja e vai embora, porque ela fala, eu não estou acertando, eu tento acertar e não acerto. Ser crente tem que ser perfeito, eu não consigo ser perfeito. Mas eu já te avisei que não é pessoa perfeita que está aqui na frente pregando para você agora. Então, aceite as pessoas no nível de sabedoria que ela tem, aceite as pessoas no nível de santidade que ela está ali. Não precisa de você subir o nível demais, não, senão você não vai ficar ninguém dentro da casa de Deus. Se eu colocar um nível de santidade muito alto aqui, o que vai acontecer? Vai sair todo mundo. Se eu começar a chamar a atenção do seu, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. Então o pastor ele vai colocar um ritmo ou um nível de santidade que você vai se sentir bem. Ele vai falar, nossa, então o Marcelo não fica cobrando muito, pode ir lá louvar na frente, glória a Deus por isso. A minha medida não está alta para você não estou te cobrando mais do que é justo não, irmão. Eu estou indo com calma para a igreja. Eu estou aproveitando a oportunidade para cada pessoa que chega aqui ser incluída também nos trabalhos do Senhor. E a palavra de Deus me dá respaldo para isso. Ó. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. E aí, com essa palavra, vem o versículo seguinte, ó. Versículo 17, Eclesiastes capítulo 6, Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. Não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque destruirias a sua vida fora do tempo. Então o que significa isso? Não vai querer ficar de qualquer jeito na casa de Deus. Não fica de qualquer jeito na sua caminhada. Por quê? Porque isso aí é ruim. Se Deus deu oportunidade para a gente se esforçar aqui dentro, para a gente tentar vencer o pecado, não vamos se conformar com as coisas erradas, vamos procurar fazer as coisas certas. Amém? Glória a Deus. Vamos ler só mais esse aqui, Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Aleluia. Agora presta bastante atenção. Se eu te fazer uma pergunta, para que é a lei? Para que eu tenho que saber o que é o pecado? Por que eu vou ter que conhecer o que é o pecado? Aí o que está escrito? A lei veio para que se identificasse, para que o pecado fosse descoberto. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o que essa palavra diz? Depois você lê lá na sua casa, Romanos capítulo 5, versículo 20.
A lei veio como se fosse uma lanterna para focar nas pessoas e mostrar o que elas estavam fazendo de errado. Então imagina você no escuro, de repente você tem uma lanterna na mão, você ilumina lá e vê o que está na sua frente. Então a lei faz isso. Só que quando você usa a lei para você mesmo, você vai ver que você é cheio de defeitos. Você vai falar, nossa, isso eu não estou obedecendo, isso eu não estou obedecendo, isso eu não estou conseguindo, isso eu não estou conseguindo. Então você vai se decepcionar tanto. Quando você mais se aproxima de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, você vai ver o tanto que você vai estar errado. E quando você conhece a palavra de Deus, você olha as pessoas fazendo as coisas delas assim, você fala, nossa, está todo mundo fazendo errado. Aí a igreja vai ficar... A igreja, você vai falar, essa igreja não é a igreja de Deus. Porque eu estou vendo todo mundo errado na casa de Deus, não é isso? Só que a lei não tem o sentido de você desanimar, não é para te entristecer, não é para você falar, nossa, eu não tenho jeito comigo, essa igreja não tem jeito mais. A lei é justamente para mostrar que tem valor no perdão de Cristo Jesus na cruz. E por causa de Jesus, todos nós aqui, nós podemos ter a chance de ser salvos. Então a lei, ela vai te mostrar o que é o pecado, o que é a falha, mas não para você acusar, lembra do começo do ensino? Mas para te ajudar. Então da mesma forma o pastor, ele vai usar a palavra de Deus para te mostrar o seu erro, mas não para te matar, não para te entristecer de tal maneira que você não consiga levantar, mas ele vai falar, ó, você errou, você vai pedir perdão, você vai começar de novo, então vem para a casa de Deus, vamos recomeçar de novo. Aí você, diante de Deus, você tem a chance de recomeçar e vai conseguir, em nome de Jesus, vencer o pecado. Amém? Vamos ficar de pé. Eu sei que vai ter tanta coisa que vai acontecer no seu caminho. Irmão Juliano, louva mais um minuto. Amém? Então feche os seus olhos. Vamos louvar mais um hino. Eu sei que vai acontecer tanta coisa para te entristecer. Às vezes você vai olhar para você mesmo e falar, não, estou errado demais, eu não vou na casa de Deus, porque eu não sou crente, não sou santo, não sou um evangélico, um cristão como deveria. Mas a palavra de Deus diz que é para você que Cristo Jesus morreu, é para você que está falando isso, porque Cristo Jesus morreu para quem é pecador. A palavra de Deus diz que Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para aqueles que estão precisando de Jesus. Então, se você nesse lugar precisa de Jesus, reconhece que você não está pronto, reconhece que você não tem condição de entrar no céu porque você é pecador, você confia em Jesus, que Jesus ele te perdoa, e Jesus ele te dá a chance de você realmente ser salvo dentro da casa de Deus. Amém. Então, nós não vamos ficar com essa lei apontando os erros das outras pessoas só porque você sabe a Bíblia. Só porque você vê que o irmão está errado e ele está errado, não significa que você está certo, não. Você tem que pegar o conhecimento que você tem e começar a orar pelo irmão. Tem que tolerar, tem que ter paciência para aquela pessoa ela se converter e estar na presença de Deus no dia do juízo final. Amém? Então, louve o Senhor, feche os seus olhos. Aleluia. Deus ele quer te curar essa noite. Aleluia. Nós não vamos ser perfeitos na casa de Deus, nem como por nós mesmos, mas Jesus Cristo ele nos torna perfeitos quando nós abraçamos Jesus. Aleluia! Não fica desanimado se alguém criticar a igreja, se alguém começar a sair da igreja, se alguém fazer as coisas erradas dentro da casa do Senhor. Você fala, Senhor, eu preciso conseguir, me ajuda essas pessoas, Senhor. Esse conselho que Deus dá para a gente aqui. Tem que ter alguém insistindo, tem que ter alguém crendo, tem que ter alguém perseverando, tem que ter alguém clamando ao Senhor nesse lugar, tem que
ter alguém que para de julgar, que para de apontar os erros. Como foi falado, quando cessar o dedo que aponta, quando cessar a palavra de acusação dentro da casa do Senhor, aí vai parar